Aí fica foda. Essa treta continuou no governo Bolsonaro e talvez essa treta se transformou também na construção dessas negociações da vacina, que também foram negociações de máscara. O que está pintando, que é o que se comenta em Brasília? Que essa treta, presta bem atenção, vocês estão vendo isso aí. Essa treta, ela pode ser, vamos dizer, a razão de um determinado afastamento do Bolsonaro com figuras do Centrão, e aí isso obriga o Bolsonaro a fazer outras composições que compensem. E isso ajuda a explicar o Ciro Nogueira, porque não é só a questão da LDO que fez com que o Bolsonaro colocasse o Ciro Nogueira lá, porque esse negócio da LDO já foi combinado antes, tá? Tem outro elemento que junta nessa bomba, que é central, que eu vou jogar pra você, Ricardo, que eu tô aqui amarrando o problema, que é o fato do Bolsonaro não ter conseguido partido. O Patriota, o Adilson perdeu o Patriota, e ele vai ter que cair no colo ou do PL ou do PR se quiser disputar a eleição com o mínimo de dignidade. E aí, se for acontecer isso, a situação dele é assim, ele tá no colo dos caras como nunca teve na vida. Aí eu vou jogar pra você. Com a perspectiva de aliado do Centrão podendo ser preso e esquema ser pego. E questão necessária, partidária para as eleições de 2022, será que a gente não tem aqui uma motivação concreta pro Bolsonaro tá caindo assim, desesperadamente no colo do Centrão? Talvez. Pelo seguinte raciocínio, né? Se ele tem aliados do Centrão que vão cair, ele vai ter que fazer o que você disse. Ele vai ter que recompor-se com o Centrão. Porque ele não pode. Dado primeiro do drama de Bolsonaro. Bolsonaro não pode abandonar o Centrão. Ele não pode. Não pode de jeito nenhum. Então, assim, tomando isso como premissa, se ele tem uma parte dos seus aliados caindo por conta das descobertas da CPI, ele vai ter que ser obrigado a recompor com outros aliados. Então ele vai ter que buscar outras figuras do Centrão. Só que aí há um problema. É um Centrão que vai ficando desidratado na mão dele. Então, por exemplo, se cai o Ricardo Barros leva um bocado de gente com ele, que são os aliados do Ricardo Barros. Se cai uma outra figura lá, essa figura leva os outros aliados dele. Ou seja, o Centrão parlamentar do Bolsonaro vai ficando desidratado, vai ficando menor. O que abre espaço para duas consequências. A primeira consequência é aumenta muito a possibilidade do impeachment. Porque ele tem menos, primeira consequência é óbvia, ele tem menos votos na mão dele. Ou seja, as bases de voto dele para ele não ser impeachmentado começam a se esboroar. É por isso que ele está preocupado. E é sempre bom a gente ver o seguinte, o Rodrigo Constantino, ele é um jornalista ruim e tal, e está fazendo essa apologia do governo, mas se ele disse que o impeachment está aí, que é muito preocupante e é muito perigoso, talvez ele tenha informações que a gente não tem acesso. Porque é natural que um cara como o Rodrigo Constantino, que é, querendo ou não, um dos maiores jornalistas que defendem o Bolsonaro, tenha certas informações Sim. que vêm de outras fontes. Então ele deve saber o que está acontecendo lá no Centrão. Ele deve ter informação. Não sei se do Lira, mas, enfim, do segundo escalão ali dos políticos de Brasília, ele deve ouvir isso aí e deve estar colocando isso na sua coluna. Ou seja, há essa possibilidade porque os aliados do Bolsonaro diminuem, portanto o voto que ele tem na mão diminui. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que se você tem uma redução de base parlamentar, você fica mais preso ao resto das pessoas que lhe defendem. Isso é um raciocínio muito fácil de entender. Imagine, você é um presidente e dos 513 deputados você tem uma gigantesca base que você conseguiu obter por meio de composições do seu partido, etc., de, sei lá, 360 deputados, 400 deputados. Vamos imaginar, né? Um cara quase uma unanimidade. Para cada um desses parlamentares, o presidente não precisa ceder muito, porque ele é muito forte. Então... Chegou o paranaense aqui pra ficar olhando a nossa cara. Quanto é que deu a enquete? O Moro ganhou disparado? Não faço ideia do que você tá falando. Ah, então esquece. Não, o Moro tá com 70%, tá? Mas é importante que o O Moro Bozella... tá ganhando uma enquete? É, do Bozella também. Né? É. Veja bem. É que as pessoas não conhecem o evangelho do É. nosso querido Bozella. Mas um dia hão de conhecer. Mas enfim, voltando. Então há esse problema... Começaram os paranaenses. É mesmo? Assédio dos paranaenses. Agora você imagina a enquete Bolsonaro-Lula. Aliás, eu vou aproveitar aqui para meu... Faça uma enquete aí.
Se você tivesse que votar somente... Você não pode anular, não existe possibilidade de anular, você tem que votar ou no Bolsonaro ou no Lula. Ah, é uma tragédia assim, mas você tem que votar ou no Bolsonaro ou no Lula. Você tem que votar em um desses dois. Em quem é que você votaria, considerando aí o conjunto da obra? Bota essa enquete lá, viu? Bolsonaro ou Lula? Quem é que você vai votar? Mas enfim, retomando aqui o comentário. Então, quando ele vai tendo a base menor, ele vai ficando mais refém dessa base. Então, quanto mais diminuir, mais refém ele vai estar. E isso também facilita muito uma série de trabalhos nossos. Por exemplo, pressionar os parlamentares por impeachment. Um dos trabalhos de Hércules é isso. Eu acho, se eu não me engano, não sei se é o Bois de Gérion, é um dos... Os nomes são muito legais, né? É um dos trabalhos lá. A galera vai da academia ficar pressionando os parlamentares e tal. Se o Bolsonaro tem menos parlamentares que estão com ele, fica mais fácil. É óbvio. Assim, aumenta a pressão, menos gente, os caras começam a ficar apertados por todos os lados, que foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. A Dilma, até o último momento, tinha alguma base. Não é que ela não tinha nada. Ela tinha. Mas a coisa foi se avolumando de tal maneira que ela foi perdendo isso. E ficando somente com os poucos apaniguados dela. Então ela perdeu partidos inteiros no processo. Ela ficou basicamente com a esquerda e com alguns elementos ali desgarrados. Os grandes partidos, a Dilma perdeu em praticamente todos. Então isso acontece e me parece ser o cenário do Bolsonaro. Por isso que eu até respondi uma coisa, o próprio Fred ele veio me perguntar, você acha que o impeachment é possível mesmo? Você acha mesmo assim, um discurso para a plateia? Né? Porque poderia estar fazendo esse discurso acreditando que o impeachment não era possível para incentivar vocês a manifestação. Eu acho que é possível. Eu realmente não acho impossível. Pelas razões que eu estou falando. Ainda tem 1 ano e meio de governo, é bastante governo, não é tão pouco assim. Você tem 1 ano e meio de governo, você tem manifestação marcada, você tem base se esboroando, você tem problema na CPI com o Centrão, você tem um presidente que não tem nenhuma base e só tem esse pessoal do Centrão. São vários elementos que fazem ele estar fraco ali. Às vezes a gente olha assim de longe, fica parecendo muito distante o impeachment, mas não é. O impeachment é uma coisa fácil. Veja, basta o cara protocolar e ter o voto. Você diz, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. Não é difícil. Basta que a relação do Bolsonaro com o Lira comece a pesar demais para o Lira, ou seja, começar a ser uma relação desvantajosa, o que é fácil de acontecer. E assim, a queda dos caras indica isso também. Porque se eles vão caindo, o cara pensa, pô, realmente, os nossos esquemas vão ser descobertos. Porque este filho da puta, ele não coloca escudo, ele não sabe fazer, ele não bota escudo, a gente fica aberto, por que a gente vai ficar nisso? Derruba esse cara, faz uma transição, chega papai Lula aqui e vamos. E ali eles se resolvem tão bem. E resolve tudo. Se resolvem tão tranquilo. Eu vou falar um negócio, eu tô num grupo aqui, o Ricardo vai ver aqui o grupo que eu tô, ó, quem tá mandando mensagem aqui, né? Sobre essa relação com o Centrão, notícias aqui de última hora, né? Vamos ver. Um determinado parlamentar importante, lá em Brasília, disse que foi confirmada a nomeação do Ciro Nogueira. E ele disse que essa é a última linha de defesa do Bolsonaro. Após isso, não haverá proteção pro governo, tá? A mudança também reduz o peso relativo dos militares. Porque é bom. Os militares começam. Os militares retrocedem. Porque os militares estão olhando o movimento do impeachment. Por isso que vamos voltar à velha cantilena. O dia 12 de setembro é fundamental. Porque, veja bem, todas essas pessoas elas estão olhando, porque elas têm a crença, é uma crença verdadeira, que o MBL tem capacidade de mobilização grande, de massa, e dentro do eleitorado do Bolsonaro, ou seja, na casa dele. Se for fraco... Aí esse cenário ele muda rápido, porque aí a primeira coisa que o cara vai pensar é o seguinte, os militares mesmo vão pensar, não dá. Não dá porque não vai ter impeachment, a gente vai ter que ficar mesmo com o Bolsonaro, porque não tem jeito, porque ele deu espaço e tal, mas não vai ter impeachment, não vai rolar, vamos ficar por aqui. Primeira coisa. Segundo, o pessoal do Centrão vai olhar e vai dizer, não, ele tem uma popularidade lascada, mas não vai reduzir tanto, assim, ele vai conseguir É igual o Lula em 2005, quando ele ficou na lona no Mensalão. Isso. Só que ninguém fazia nada que tivesse um impacto.
Aí ele foi lá e criou o Bolsa Família e ganhou tempo e foi. E foi. Entendeu? E foi mais ou menos isso faltando que vai um ano e meio acontecer. pra eleição. É isso que vai acontecer. Entendeu? O Bolsonaro talvez ele se espelhe tanto sem querer no PT. Eu só não acho que ele vai conseguir ganhar tempo, porque ele é tão ruim que não é que ele vai sair pra depois surfar um tempo glorioso, mas ele consegue ir sobrevivendo, capengando até o final. Porque é fato, o cara vai ver a manifestação, todos os políticos do Brasil vão ver a manifestação, todo mundo vai ver. Se ele viu que é mais ou menos fraco, a mensagem é muito clara. Bolsonaro ainda tem bastante apoio, embora assim a popularidade dele esteja baixa, nesse pessoal de direita muito engajado e tal. Então ele não perdeu tanto assim na casa dele. Ele perdeu muito em geral e para a esquerda, mas na casa dele não. Então ainda não está na hora do impeachment. Aí os caras começam a desacelerar o impeachment. Sim. E aí ele vai, aí ele vai recompondo a base dele, pô. E outra, a própria CPI, se a manifestação for fraca, a CPI começa a ficar Sim. fraca. A CPI, a condução da CPI, ela vai fazer assim, descer. E voltar a tá aquela pasmaceira, aquela mornice que era o ministro da CPI. Perfeito. Então assim, tá tudo amarrado aí. O desenho, filme, o lance, pessoal, é o seguinte, se você não for pra rua, o Bolsonaro fica e ainda fortalece. Exatamente. Eu volto a repetir, se você não for pra rua, o Bolsonaro fica e fortalece.